Estão de pé? Vamos fazer uma oração, vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus e principalmente a vida do pregador, para que nada venha se desviar da palavra do Senhor, que tudo que eu disser hoje venha diretamente do trono de Deus, amém? Então vamos orar. Senhor Deus querido, Deus amado, quero te louvar, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Mesmo eu não sendo nada, o Senhor me chamou para essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, com todo temor e tremor, ó Pai, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor me use, meu Deus, como uma ferramenta na mão do oleiro, Senhor. Que fora todo intelecto humano, todo conhecimento humano, que tudo que acontecer nesta noite, meu Deus, provenha de Ti, pois tudo vem de Ti, é para Ti e é por Ti, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, assim como louvamos agora, meu Deus, porque o Senhor é santo, só o Senhor é santo, meu Deus, e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos santificar, ó Pai, pois somos, Senhor Deus, Teus servos, Teus filhos, meu Deus, e queremos, Senhor Deus, imitar ao Senhor, ó Pai. Podemos ser, meu Deus, um mínimo, meu Deus, que o Senhor foi nessa terra, ó Pai. Senhor Deus querido, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Guilherme, quando faltar uns 10 minutinhos, você pode já subir aqui, que eu já vou saber que é a hora, que eu não vou falar demais. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Todos nós sabemos que hoje nós continuamos, né, a nossa projeto, né, de vida com o tema Um Chamado à Santidade. É um tema fabuloso, realmente. Eu acredito que isso veio diretamente do coração de Deus para o coração do nosso pastor, porque é o que mais nós precisamos. Eu tenho aprendido muito e tenho enxergado o quão caído eu sou mediante tanto o que nós temos sido ministrados aqui. E ontem eu consegui entender por que os grandes homens de Deus no passado rasgavam suas vestes, vestiam panos de saco, porque se sentiam envergonhados diante da majestade do nosso Deus, porque a palavra realmente ontem me confrontou de uma forma tremenda. Amém? E não por mim, mas eu espero que hoje a palavra de Deus continue falando conosco, né? Apesar que vai acabar que eu vou ser um pouco repetitivo em algumas coisas a serem ditas, porque os preleitores que passaram aqui já falaram grandes coisas, todas, né, que realmente nós precisávamos ouvir, né? E o tema, o texto principal do nosso tema é lá como nós já lemos várias vezes, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O subtema de hoje é santidade no falar. Quando o bispo me deu esse tema, eu confesso que eu dei uma risada dentro de mim e falei assim, o bispo escolhe assim na unha para realmente tratar. E eu quero dizer para vocês que o que eu vou ministrar hoje não é porque eu sou perfeito ou porque eu sou melhor. Eu acredito que, na verdade, é porque a palavra tinha que falar primeiramente comigo para depois vir poder estar falando com vocês. Dentro de tudo que eu vou falar aqui, eu acredito que eu sou o mais caído de todos nesse tema. Amém? Eu queria que, sem delongas, o bispo também deu um subtítulo aqui, para a gente abrir lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Vou esperar todos para a gente poder ler junto, né? Mas também está ali. Amém? Diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e uma água salobre? De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Santificar a língua significa abandonar a fofoca e a mentira, as conversas tolas e o foco, conversas sem foco, e as palavras torpezeiras e etc. Nós temos aprendido muito esses dias sobre santificação, e a santificação no falar, ela é algo... Santificação em todos os temas, ela é algo fundamental. Mas eu quero trazer 2 tópicos aqui, sobre a santificação no falar. E uma delas, um dos tópicos, não podia deixar de falar, que sou eu falando, né? É sobre a nossa responsabilidade. Eu coloquei o nome, que quem gosta de anotar aí, que eu acho que quase ninguém, santificar no falar depende da fonte. Amém? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, esse é o primeiro tema, diz assim: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Nós aprendemos na palavra do irmão Danilo esse texto, né? E falando sobre a santificação na nossa mente, né? Coração representa a mente, e foi muito direto essa palavra, mas eu quero focar um pouco aqui nesse texto, porque aqui também está falando sobre o que nós falamos vem do coração. E por que eu disse que depende da fonte que você está, da fonte da onde tem vindo os seus pensamentos, os intuitos do seu coração? Porque nós aprendemos que a nossa luta constante é contra a nossa própria carne. Meu maior inimigo não é você que está aqui, não é aquele que está lá no mundo. Meu maior inimigo não é o Lula. Meu maior inimigo é aquele reflexo que eu vejo no espelho. Sou eu mesmo. É a minha própria carne. E eu preparando essa palavra, eu meditando em algumas palavras que nós já ouvimos aqui anteriores, falando sobre a nossa luta constante contra a carne, eu me lembrei que o seguinte: eu observei que quando, até o bispo falou isso aqui certa vez, quando nós estamos carnais, nós conseguimos ver e perceber que nós estamos carnais. E uma das formas é na nossa fala. Eu vou falar aqui, e por um instante você leva o seu pensamento no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você vai conseguir observar isso. Sabe? Quando nós estamos levantando de madrugada em oração, constante oração, um constante diálogo, ou como nós aprendemos aqui, uma intimidade com Deus, o nosso falar, o nosso agir é totalmente diferente. Nós queremos só falar das bênçãos que Deus tem nos dado. Nós queremos falar somente entendendo e reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. E as nossas conversas de um dia a dia é só sobre isso. E as coisas que não acontecem no nosso dia a dia não nos abalam, nos fortalecem. Mas quando nós estamos carnais, que nós não estamos tendo intimidade com o Pai, um acesso direto ao trono, nós não estamos usando aquela oportunidade do véu foi rasgado, nós não precisamos mais de profetas e podemos falar diretamente com o nosso Pai. Nós estamos afastados dele, a gente começa a deixar com que a carne fale através da nossa boca.
A gente se ira por qualquer besteira. Se magoa com qualquer coisa. Se irrita com um pneu furado. Eu levei um sermão que eu nunca esqueci na minha vida, ano passado agora. Eu tinha levado meu filho para a escola e a gasolina da moto acabou. Eu até deixei lá na casa da irmã Juliana a moto. E tô subindo tranquilo, de boa. Nesse momento eu não tava nem nada. Tava de boa. Mas se eu tivesse carnal, no mínimo eu tava murmurando e reclamando. Mas mesmo assim, ainda eu recebi uma lição naquele dia. Eu passando, subi na avenida ali do Primavera, eu encontrei com uma mulher com um pneu furado. E eu falei, vou parar e vou ajudar essa mulher a trocar esse pneu. Aí eu tô lá ajudando ela, na maior boa vontade, ajudando ela a trocar o pneu. E de repente, eu falei para ela assim, nossa, começar uma plena segunda-feira, de manhã, com um pneu furado. Aí ela falou, Silvio, eu aprendi uma coisa, se furou o pneu é porque eu tenho um carro para furar o pneu. Eu falei, tá certo, né? E quando nós estamos carnais, as coisas para nós que acontecem no nosso dia a dia nos afeta de uma forma ridícula. Eu não sei se acontece só comigo, mas quando eu tô carnal e eu procuro a esposa de noite e ela fala, não, eu fico nervoso, revoltadinho, falta bater os pés na cama lá e fazer mimimi. Mas quando eu tô orando a Deus constantemente, aquele dia meu foi focado no pensamento em Deus, e ela me fala um não, para mim tanto faz, então tá bom, vamos dormir, tá de boa. Quando eu tô carnal e eu chego no serviço, qualquer coisinha, um cliente chato que chega lá para azucrinar, eu já fico nervoso, estressado. Já não quero voltar para casa, vou trabalhar hoje não. O patrão vem falar qualquer coisa, eu quero falar mais alto que ele. Mas quando eu estou com o meu pensamento focado em Deus, as coisas acontecem e a gente releva. A gente passa e só simplesmente agradece. Glória a Deus que tem um cliente enjoado para poder vir aqui e trazer um carro dele quebrado para mim poder ganhar o meu sustento para levar para minha casa. Ou graças a Deus que eu consegui chegar no meu trabalho. Quantas e quantas pessoas não conseguiram chegar? Ou não tem um emprego, ou não conseguiram nem abrir os olhos naquele dia. Sabe, nós temos um coração grato e o nosso falar é das coisas de Deus. Aí você vai chegar no trabalho, você vai falar de Deus. Quando a pessoa começar a murmurar, reclamar alguma coisa com você, você vai falar das bênçãos de Deus sobre a vida dela. Não sei o que, minha vida tá assim, assim. Irmão, graças a Deus que a sua vida tá assim, assim. Significa que você tem uma vida. Significa que Deus te deu mais uma oportunidade para você poder se renovar, mudar, mais uma chance de vida. Quantos não tiveram? Quantos estão no leito de hospital, estão em coma, não podem se levantar? Sabe, quando nós estamos alimentados pela fonte correta, porque é o que eu quero dizer quando eu falo sobre responsabilidades. Nós aprendemos aqui que para entrar na intimidade com o Pai, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar Ele, correto? A Bíblia não fala que eu vou ser jogado dentro do quarto, Ele vai fechar a porta e vai me forçar a buscar Ele. Não fala isso. Ela está dizendo que é uma responsabilidade nossa. Então, quando eu estou buscando a Deus, usando a minha responsabilidade que eu tenho, eu estou buscando a Deus, eu estou alimentando o meu espírito. Sabe? O meu espírito está sendo alimentado e ele vai sendo fortalecido. E a carne vai se enfraquecendo. Mas quando eu estou alimentando a carne, os desejos da minha carne, a vontade da minha carne, o Espírito Santo está se afastando de mim. E eu vou provar isso para vocês lá na Bíblia. Vamos abrir mais um texto? Lá em Isaías, capítulo 59, vamos ler o versículo 1 e 2.
Isaías 59, versículo 1 e 2. Não, o braço forte de Yeshua não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa nos ouvir. No entanto, são vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em algumas traduções está falando sobre o pecado. Mas eu gostei dessa tradução porque ela está falando sobre a nossa vontade, sobre a nossa responsabilidade. No entanto, no versículo 2, no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvido. Quando nós estamos saciando os desejos da nossa carne, nós estamos nos afundando no pecado, porque quando a carne, ela é totalmente contrária a tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. A carne só quer aquilo que é errado. Você já ouviu aquela frase falar assim, nossa, eu tento ensinar esse menino tanta coisa, mas qualquer coisinha besta, torta, ele aprende em segundos. Porque a carne tem facilidade com a maldade, com o que é impuro. E nós temos facilidade em proferir palavras tortas, mas ficamos envergonhados em pregar a palavra do Senhor. O nosso falar, ele vai depender da nossa proximidade com o nosso Pai. Quando eu estou próximo de Deus, eu vou falar dele, das maravilhas dele. Mas quando eu me afasto dele e me aproximo dos desejos da carne, que é as nossas maldades, é o pecado, aí eu vou viver uma vida torta. Por isso que nós devemos nos santificar todos os dias. Buscar dele tudo que nós precisamos. Estava ouvindo uma música antes de vir, muito bonita, que fala, tudo é ele, e nada é sem ele. Sabe? E realmente nós necessitamos do nosso Deus. E ele quer que nós andemos segundo a palavra dele. Então, logicamente, ele quer que nós estejamos próximo a ele. Ele não quer um afastamento dos filhos dele. Ele não quer que criemos um abismo entre nós e ele. Mas vai depender da gente. Se a gente vai estar buscando na fonte certa. Se nós vamos estar buscando estar próximo de Deus ou próximo dos desejos da nossa carne. E o nosso falar, ele transmite isso. Queria ler um texto grande, vou ler para os irmãos, lá em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, para que a gente possa ter um melhor entendimento. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu ouvi o Eterno sentado. Isso é lindo, gente. É maravilhoso. Se vocês realmente vieram aqui hoje para poder se aproximar de Deus, esse texto aqui é o suficiente. A gente pode ler esse texto aqui e retornar para nossas casas tendo o entendimento que Deus, o desejo de Deus sobre nossas vidas. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo
é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeiam, e o templo ficou repleto de fumaça. Então brandei: ai de mim, não tenho salvação. Portanto, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, ó Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno, que clamava: quem há de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me. Este homem aqui, com certeza, ele não estava deitado numa rede, cantando a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Com certeza, ele estava buscando do Senhor, tentando se aproximar mais de Deus. E ele teve ali uma visão linda, e recebeu um milagre do Senhor, sendo perdoado. Mas da mesma forma aconteceu comigo e com você. Jesus morreu naquela cruz pela remissão dos nossos pecados. Os nossos lábios foram purificados através daquele sangue derramado naquela cruz. Todo mês nós participamos da Santa Ceia e é através da boca que nós lembramos, compartilhamos da carne e do sangue dele, representado através de um pão e de um suco de uva. Nos lembrando que nós já fomos perdoados. Nós devemos parar de ficar reclamando, e ao contrário, nós devemos levar a palavra do Senhor. Porque é através do nosso falar que nós testificamos Cristo nas nossas vidas. E aonde eu entro no segundo tópico: santificar no falar, testemunho de Cristo. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, que o irmão Danilo leu aqui também pra gente. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam as pessoas impuras. Porque o coração é que procedem aos maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Mas não é isso que Deus quer de nós, sabe o que Ele quer? Que através da nossa boca seja proclamado a volta dEle. Que através do nosso falar, através do meu diálogo com o irmão Deimson, as pessoas que estão do lado possam ver, ali são homens de Deus. Ao invés de eu estar conversando com ele, falando potoca, blasfêmias, besteira, imoralidades. Porque da mesma forma que o meu falar pode aproximar alguém de Deus, não por mim, mas porque através da pessoa ouvir o nome de Cristo, ela vai ter o desejo de buscar a Ele. O meu falar também pode afastar essa pessoa. As pessoas podem ficar horrorizadas. Nós já falamos aqui ontem, o bispo falou que ontem, na reunião, sobre as vestimentas. E a gente se preocupa. Hoje eu vou ministrar, então eu não vou de chinelo, eu vou de sapato social, vou bonitinho. Mas de que adianta sermos um sepulcro caiado? Por fora, uma aparência bela. Mas quando nós abrimos a boca, fede.
O nosso falar tem que ser das coisas do alto. Aquelas que vai fazer com um desejo no coração das pessoas de poder estar no nosso meio. Não por nós, mas porque eles veem em nós que Deus age. Através do meu falar, as pessoas vão saber se eu sou de Deus ou não. Tem coisas que as pessoas vão olhar, primeiramente a roupa, a aparência. Concordo. Mas e de que adianta eu chegar bonitinho e de repente começar a falar imoralidades? Aonde está o meu testemunho? Aonde está Cristo na minha vida? Aplicando isso, como o bispo gosta de falar, eu fiquei feliz. Mas não por mim, por saber que eu estou testificando a Cristo. Um rapaz chegou em mim. Ele, lá na minha oficina, o Gustavo sabe, minha oficina só fala besteira, gente. É só besteira. É difícil você estar numa oficina. É difícil. Hoje, graças a Deus, não é que nem antigamente, que ainda tinha aqueles cartazes de mulher pelada. Mas é muita conversa torta. E aí eu tô lá trabalhando, de repente chega um menino querendo falar coisas pra mim, e morando negócio de mulher e tal, e tal, e tal. E se de repente ele parou assim e falou assim, Wesley, desculpa. Não é com você que eu tinha que estar falando isso, não. Mas e de repente ele deu uma parada e falou assim, não é, mas espera aí, deixa eu aproveitar. Cara, eu tenho um problema. O meu negócio é o tempo todo, é mulher, não sei o que, mulher, não sei o que, mulher. Vocês têm uma ideia desse cabra? Ele engravidou 2 mulheres, uma ex-esposa dele e a atual, que ele estava ao mesmo tempo. Os meninos iam nascer com semanas de diferença. Infelizmente, uma delas perdeu. Então, vocês veem o tanto que o cara é caído nesse ponto. E ele falou assim, Wesley, eu tenho algum problema. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar. Às vezes, o problema seu não é nem tanto físico. É espiritual. Sabe? E aí eu fui falar com ele sobre essa questão que eu estou falando com vocês hoje, sobre a gente estar focado em Deus. E dei um exemplo da minha vida para ele. Falei, quando eu estou focado em Deus, as coisas acontecem assim, assim. Mas quando eu não estou, acontece assim, assim, realmente. Reveja a sua vida, que talvez você fique preocupado, pensando que você está doente fisicamente. Mas não é espiritual. Trabalhe o teu espírito, que você vai ver que a sua mente é transformada, é renovada. E eu fiquei feliz por isso, porque o cara enxergou em mim Deus. Porque ele viu em mim, lá dentro daquela oficina, de tanta conversa torta, ele viu que alguém ali ele podia conversar com alguém. E eu ali naquela oportunidade falei de Cristo na vida dele. Sabe, é assim que tem que ser. No nosso falar, nós testificarmos Cristo. No nosso falar, as pessoas terem um desejo de ouvirem a palavra de Deus. Sabe, nós temos dificuldades nessa área. E nós precisamos realmente nos santificar. E eu estou falando isso não porque eu sou santo, que eu sou perfeito. Eu estou falando para vocês e declarando e demonstrando para vocês aqui, e até está sendo filmado e registrado, que eu sou perdido e que realmente tem momentos que eu percebo que eu estou caído. Mas graças a Deus, quem do Espírito Santo me mostra, fala, olha, você está se afastando, volta. Misericórdia se fosse, se eu só me afastasse, e não retornasse. E graças a Deus que nós temos aqui essa casa de oração, este ministério, que é repetido. Esses dias eu conversando com um irmão aqui da igreja, ele falou assim, nossa, mas lá na igreja é repetido demais falar que nós somos caídos. Eu falei, meu irmão, às vezes é porque nós estamos muito caídos. E a gente ouve que está caído e não levanta. E aí é que está o problema. Se às vezes você tem ouvido muito que você está caído, é que você está sendo necessário ser levantado. O Espírito Santo de Deus está usando um pregador para falar isso para você. Nós precisamos nos santificar. Eu digo para vocês que ontem eu fui para casa envergonhado. Envergonhado do cristão que eu sou.
Por isso que eu falei que eu entendi os grandes homens de Deus quando eles rasgavam suas vestes, vestiam pano de saco por vergonha. E eu vou dizer para vocês o ponto que me deixou mais envergonhado ontem do cristão que eu sou. Jesus desceu dos céus. Concordam comigo? Concordam comigo? Vamos interagir para nós não dormir. Ele desceu dos céus. Ele era 100% Deus. Mas ele veio à Terra também para ser 100% homem. Ele tinha as mesmas necessidades que nós. Vontade de comer arroz e feijão igual nós, da mesma forma. Mas ele tinha uma ligação 100% com o Pai. E mesmo assim, ele se retirava para orar. E eu fiquei envergonhado pelos poucos minutos que eu tiro para orar. O dia tem 24 horas. Eu não fico 1 hora por dia orando. E eu vou falar para vocês, muitas das vezes, assim como aquele pregador falou aqui, eu oro indo trabalhar, dirigindo meu carro. Muitas vezes eu achava que era isso também. Não, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando em Deus. Já é o suficiente. Chegava no meu quarto, eu não ia orar. Eu gosto de orar de madrugada, confesso, mas sabe que quantas e quantas vezes eu levantei para orar e orava 10, 15 minutinhos só e já voltava a dormir? E eu, certa vez, eu estava ouvindo uma palavra de uma psicóloga, pastora, várias coisas lá, e ela explicando que a gente leva de 5 a 10 minutos orando, para depois disso a gente conseguir realmente começar a sentir a presença do Senhor na nossa vida. E às vezes eu orava 10, 15 minutos, achava que, nossa, já está benção. O Senhor já ouviu. E aquela oração que muitas das vezes ficava pingando assim. E foi por isso que eu me senti envergonhado. Sabe, aquela verdadeira intimidade com Deus. Eu fiquei tão envergonhado e agradeço a Deus por isso, que hoje, 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, sem despertador, sem nada, eu não ponho despertador para despertar. Eu levantei para orar e não consegui dormir mais. Estou acordado desde aquela hora. E eu tentava dormir, irmãos. Não nego vocês não, eu estava tentando me, gente, eu vou trabalhar agora. Eu estou cansado. Mas a minha mente o tempo todo focada nessa palavra. E pensando quão caído eu era, ia trazer uma palavra sobre santificação. Santificação no falar, e eu ficava, minha mente delirando e pensando e lembrando quantas e quantas vezes que eu estava carnal e quantas vezes eu feria as pessoas através do falar. Quantas e quantas vezes nós ouvimos que a língua é a pior arma que existe. Porque da mesma forma que através do nosso falar a gente pode levantar uma pessoa a se inspirar em Cristo, nós também podemos derrubar ela. E às vezes até, quando eu fui lembrando, e quantas vezes até por brincadeira. Brincando, achando que para mim era natural, normal. E eu fui perceber depois que eu feri aquela pessoa. Sabe, o nosso falar é importantíssimo na nossa vida. Por isso que devemos nos santificar, para que quando nós formos falar, o Espírito Santo fala primeiro no nosso coração: opa, peraí, será que é necessário você abrir a boca agora? Será que é necessário você falar isso? Por que você não fala isso? Que quando a gente for falar, em vez de falar uma besteira, a gente lembra num versículo bíblico e fala de Deus para aquela pessoa. Porque o nosso falar é como você pegar uma pessoa caída no chão e você estende as suas mãos. No íntimo do coração daquela pessoa, ela está ferida, está machucada. Eu sei que muitas vezes pode parecer psicologia barata,
Mas nós temos sentimentos. Nós somos sentimentais. Não adianta fugir disso. E aí, você prefere você magoar e ofender uma pessoa ou levantar ela com a palavra de Deus sobre a vida dela? E a gente só vai falar de Deus se nós estivermos santificados. Se nós estivermos próximos do nosso Pai. E daí vai vir o nosso testemunho. Não só na nossa vestimenta, mas o nosso testemunho através do nosso falar. Pode vir cá. Né? Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo que falar. Nós somos lembrados poucas vezes pelas coisas boas na nossa vida. Mas com certeza, quando você falar algo torto, que ofende, você não vai ser esquecido. Então devemos ter sabedoria antes de falar. E a sabedoria provém de Deus, da palavra do Senhor. Vamos nos aprofundar na palavra, não para que sejamos intelectuais, mas que saibamos o que falar e quando falar. Amém? Se coloca de pé por um instante. Fecha seus olhos por um instante. E eu não vou orar agora, mas eu queria que você, com os olhos fechados. Eu gosto muito de fechar os olhos, porque eu não fico envergonhado com quem está do meu lado. Você não precisa falar nada, mas no seu pensamento agora, na sua mente, eu gostaria que você viajasse na sua mente e lembrasse das coisas que você tem falado durante o dia. Que você lembrasse daquelas pessoas que você teve a oportunidade de falar que Deus amava ela, mas ao invés disso, você feriu ela com alguma palavra. E para que ninguém do seu lado venha conhecer você verdadeiramente, que nós nos preocupamos muito com isso, peça perdão a Deus. Sabe? Fala com Deus que porque você envergonhou Ele quando você falou algo errado. E não se preocupe que eu não vou falar para você orar a Deus se vangloriando por algo bom que você disse, porque é a sua mínima obrigação da sua vida. Como pode um filho falar bem do pai e esperar um retorno, uma recompensa? A não ser que você não seja filho, seja só um empregado, que fica querendo esperar um reconhecimento, um elogio do seu patrão. Mas lembre-se das suas palavras. Será que você tem testificado Cristo aonde você tem passado? Será que você tem se santificado e as palavras que você tem dito tem levantado as pessoas ou derrubado elas? Será que as suas palavras durante o dia têm mostrado para as pessoas que você é um verdadeiro cristão, um filho de Deus? Ou as pessoas têm enxergado em você um demônio? Será que as suas palavras têm feito com que as pessoas se aproximem de Deus? Tem um desejo de estar na mesma igreja que você? Tem um desejo de estar no mesmo meio, no mesmo ambiente que você? Ou as pessoas falam, Deus me livre, eu não quero ser crente igual esse irmão não, ou essa irmã. Ser crente para ser dessa forma? Eu estou dizendo isso para vocês porque foi tudo isso que martelou na minha cabeça desde que eu recebi esse tema. Eu não conheço lugar